Nós vamos pedir a graça de Deus, porque nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os Cheia os corações dos corações dos vossos vossos fiéis, fiéis. e acendei neles o fogo Niso, do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazendo que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor Jesus, nós entregamos em tuas mãos os nossos pensamentos, as nossas correrias do dia a dia, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo e aquilo que está dando também. E entregamos tudo em tuas mãos, Senhor, porque sois o Senhor da nossa vida, sois o nosso Salvador, sois o início e o fim de tudo para nós, Senhor. E é por isso que queremos, nesse momento, estar totalmente voltados para os teus ensinamentos, Senhor. Pedindo a graça da luz do vosso Espírito, como já pedimos, para que abra o nosso mente, o nosso coração para o entendimento verdadeiro e profundo da tua vontade, da tua palavra, dos teus ensinamentos, para que um dia, pela vossa graça e pelo vosso amor, possamos fazer parte do vosso reino eterno, Senhor amado. Isso nós vos pedimos, Pai querido, pelo teu Filho Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Pedimos também a intercessão de Maria, ela que, na sua simplicidade, né, sempre nos ensinou a seguir a Deus e a fazer a vontade de Deus, mostrando-nos sempre o teu Filho Jesus. Nós pedimos, Senhor amado, para que derramai a vossa. Nós pedimos, Nossa Senhora, para que rogai a Deus por nós e não nos deixeis desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecermos firmes no caminho do vosso Filho e nosso Senhor Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, tá, vamos iniciar. Marisa, quer iniciar? Começo, Marisa. começo lendo. Então, nós vamos começar o parágrafo 456. Parágrafo 1. O Filho de Deus se fez homem. Por que o Verbo se fez carne? Com o credo constantinopolitano, respondemos confessando: e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. O Verbo se fez carne para nos salvar, reconciliando-nos com Deus. Foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como oferenda de expiação pelos nossos pecados. O Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Ele se manifestou para tirar os pecados. Doente, nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-lo a nós. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância? Não eram tais quais que comoveriam a Deus, a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade encontrava-se em um estado tão miserável e tão infeliz? O Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que tenhamos a vida por meio dele. De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único,
para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai, no Monte da Transfiguração, ordena: escutai-o. De fato, ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma da nova lei. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Este amor implica a oferta efetiva de si mesmo em seu seguimento. O Verbo se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, filho do homem. Para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Até aqui, vamos conversar um pouquinho sobre Uhum. isso? Olha quanta coisa, né? Por que Jesus se encarnou, né? Então, o primeiro ponto que ele cita aqui no parágrafo 456 é: ele se encarnou para tirar o pecado do mundo, né? O pecado do mundo. Então, ele fala quatro itens aqui, né? Tirar o pecado do mundo, para manifestar e a gente conhecer o amor de Deus. E o terceiro ponto é para que Jesus fosse um modelo para que nós fôssemos, para que nós seguimos, ou sigamos, né? E o quarto ponto é tudo isso para que por ele a gente participe da vida divina, né? Muito legal, né? O, vocês querem comentar já isso sobre algum desses itens? Que é a base, é a importância da realização da nossa salvação, né? Sem o Jesus é o Messias que os judeus esperavam, né? Aquele que viria da Virgem, que tiraria o pecado do mundo e reinaria e seria rei, né? Jesus é o rei do universo. Hoje nós entendemos isso, né? Então ele veio realizar tudo aquilo que nós esperávamos e precisávamos para que tivéssemos acesso ao Pai. É isso, Gê? O Oswaldo, eu não seguiria na mesma sequência, mas começaria pelo 460, que achei assim de muito profundo, né? O Verbo se fez Participantes carne para tornar-nos participantes da natureza divina. participantes da natureza divina. Se a gente conseguir, se nós, simples mortais, conseguirmos entender isso e fazer a nossa vida em torno desse eixo principal, as outras coisas Sim, ficam mais fáceis de entender, entendeu? Olha o que sim, ele diz: por esta razão pela qual o Verbo se fez homem e o Filho de Deus, filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Quer dizer, é o máximo que nós podemos almejar, né? Certo? Qual é a sim, ligação então, dessa profundidade com o batismo? Porque no batismo recebendo, nós nos tornamos filhos de Deus. É, Nós nos é, tornamos parte do corpo de Cristo, a igreja, aqui sim. militante, caminhante. Qual é? Marisa, o 460, a gente pode tratar ele pelo o que e o batismo o como, Hum, É. entendeu? É a forma com qual nós participamos A igreja, da natureza isso, divina. né? A igreja católica definiu que é um sacramento, né? Quando ela transforma o entendimento da Sagrada Escritura em sacramento, isso é dogma e isso vai para o cânon, certo? É lei.
Então aí fica tudo ok, né? Tudo resolvido. Não é necessário nós aqui discutir, outros lá discutirem. Sim. Sim. É, vai batizar o filho? Claro, óbvio, né? Lembrando que a Igreja Católica começa tudo isso como uma exigência divina, uma, né, criação. O próprio Jesus instituiu isso. A Igreja apenas continua realizando. Oswaldo, Vânia, A Vânia. Vânia, É assim, né? A gente, cada um tem um olhar. Então, conforme você foi lendo, assim, veio. Então, por exemplo, o homem se, Deus se fez carne para que o homem se torne divino. Porque antes nós não tínhamos essa passagem. Antes de Jesus existir, nós não tínhamos nada. Aí ele fala assim, lá no 458, o Verbo se fez carne para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Porque, do jeito que é bom, colocado no Velho Testamento, Deus era um Deus muito rígido. Estou falando da minha visão, né? Um Deus sim, assim que ele era misericordioso, que ele cuidava, mas ao mesmo tempo, assim, era como se ele a misericórdia e o amor para mim é mostrado quando o Verbo se fez carne para a sim, Vânia, sim, né? E aí ele fala assim, e ele, né, o Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Então, assim, sim. é tudo, né? Através É tudo. dele, a gente se torna divino, a gente conhece o amor, que ele é um Deus de amor, né? E a gente, ao segui-lo, é possível a gente estar em comunhão com ele e ter essa vida eterna, porque nós só vamos estar lá se a gente procurar esse caminho de santidade. Então, é só uma partilha, eu. É É, muito mas perfeito tudo, né, o que me Vânia? tocou aqui, Martin, Rogério. nesse 1988, do 460, o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Onde está lendo isso? Onde você está lendo? Quase aonde nós paramos de ler. No 460, lá quase no último parágrafo. É 1988. 1988, do lado direito. Ah, tá, 1900 e... Certo. Tá Aqui na está sequência, um... Oswaldo. Oswaldo, tá na Sim, sim. sequência. Eu Ele vejo uma, foi eu Santo vejo, Anastácio. eu Pois vejo Sim, o sim, Filho sim, de sim. Deus se fez homem para nos fazer Deus. 614, 602, Santo Anastácio. Isso, lê para a gente inteiro, Rogério, lê para a gente inteiro. Tá, o Verbo se fez carne, no 460, tá? O Verbo se Certo. fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Essa é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. Certo. Pois o Filho de Deus se fez homem para nos fazer Deus. Está no seu também assim, Oswaldo? Está. Aí diz, o Filho unigênito de Deus, querendo-nos Nos querendo participantes. participantes de sua divindade, assumiu nossa natureza para aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. De novo, o Que Filho legal, divino né? de Deus, nos querendo participantes de sua divindade, foi na hora que o Verbo se fez carne, assumiu nossa natureza humana para que aquele que se fez homem fizesse dos homens deuses. Sim. Interessante isso. Não é tão fácil, né, Oswaldo? É, Não é tão Mas simples. a promessa é essa, né? Seremos um com o Pai. E ser um com o Pai é ser divinizado, né? O Martin, fala, Martin. eu volto um Martin, passo atrás, no 459, tá? O Verbo se fez carne para ser nosso modelo de santidade. Lembremos o seguinte, que todos nós temos o livre-arbítrio de dizer o sim, de seguir o Pai, seguir a vontade de Deus. A gente tem a liberdade de fazer isso. E Jesus, né, Deus veio ao mundo como homem e viveu no mundo como homem, mas como homem santo, para nos mostrar que fazendo a escolha certa, fazendo a escolha correta, é
possível ser santo. Então, ele, na vida dele, lógico, tem toda a obra de salvação, foi com a morte e a ressurreição dele que nós voltamos a ter aliança, né, a terceira, conseguimos ser salvos, mas ele, durante a vida dele aqui na Terra, ele mostrou para os homens que a vida em santidade aqui é possível. Ele foi o grande professor, ele é o grande professor, né? Ele é o mestre, né? Nós É o que nós lemos estudamos na aula hoje passada. aqui dentro, exatamente o que nós estamos fazendo aqui dentro é exatamente tentar entender o exemplo dele aqui dentro. Mas o que eu acho bonito, é lógico, a maior mensagem é que a salvação veio por ele. Mas nessa mensagem vem, mesmo assim, na nossa liberdade de escolha, ele nos apresentou o que é a escolha dele como Deus, né? Para conseguir atingir, para ser santo, para continuar a ser santo, porque ele não se transformou em santo, ele veio ao mundo santo e viveu a vida santa, né? E ele mostra isso para nós. Tá? Então, a vida dele, o que fala aqui no 459, quando fala ele se fez homem, é justamente, ele passou por todas as dificuldades nossas, e eu acredito, tá? Isso eu tenho dentro de mim, que Deus, Jesus Cristo, ele sabia, lógico, que ele era Deus, mas as verdades, vamos dizer assim, as provações, ele não veio ao mundo sofrer as provações já sabendo do resultado, já sabendo da dor. Ele foi cruzando ela, mas com a, eu não posso dizer fé, porque ele não teria fé nele mesmo, tá? Mas com a força interna que ele tinha de Deus, sem o conhecimento, sabendo que ia passar pela cruz, mas não entendendo ainda o que seria aquela dor, ele foi se revelando. A experiência Exato. humana, né? Acho que E a ele palavra fez é, isso. E acho ele que a fez palavra isso é obediência. justamente, e ele fez isso justamente para mostrar para nós, tá, que não temos esse conhecimento, que é Sim. possível. Você consegue atravessar a vida inteira e ele se deu como exemplo para fazer isso, tá? Então é, é bonito enxergar exatamente isso. Ele veio aqui dentro e passou por todo o nosso sofrimento, às vezes não, maioria das vezes potencializado, muito maior, porque cada um de nós é uma pessoa e passa por certos problemas. Ele basicamente passou por todos os problemas, ele passou por todos os martírios nossos aqui dentro. E ele chegou no final, se entregou na cruz, se entregou ao Pai, né? Tanto que ele fala, e aí nos salvou, quer dizer, ele mostrou para nós duas vezes a salvação, o como ser santo e no final nos deu a salvação. Na hora que você diz assim, né, que Jesus, nós todos temos a liberdade, né? Mas Jesus veio mostrar que é possível viver na liberdade realizando o livre arbítrio, que é Exato, fazer a vontade correta de Deus, como a Vânia disse, na obediência, né? Na exato, obediência àquilo que tem que ser feito, que tem que ser exato, realizado, né? E ele veio nos mostrar de uma maneira assim prática, né? exato. Por quê? Olha só, enclausurado nas trevas era preciso trazer a luz. Ele viveu as trevas nos homens, né? Não interior, né? Não interior, porque ele tinha toda a ciência, mas ele sofreu pelas trevas que o cercava, né? No martírio, na agonia, né, do Horto da Oliveira, mas essa treva estava à sua volta, né? Na Aí, tentação, né? Dos 40 na dias no deserto. tentação, É, sempre ele os 40 esteve dias. com essas trevas na sua volta, mas ele trazia luz A luz. da realização necessária sobre tudo aquilo, né? Marisa, no início, antes de nós começarmos a gravar, você disse, nós ficamos tristezinhos, tal, né? São as faltas de luzes, né? Que às vezes nós temos no nosso próprio ser, na nossa própria expectativa, esperança, né? Às vezes dá uma. Mas Jesus veio mostrar que, mesmo diante de todas essas
dessas dificuldades que a gente passa, existe uma luz verdadeira, né? Aí o outro ponto, cativos, escravizados, né? Nós esperávamos um Salvador e ele veio nos libertar, né? Crer, né? Sereis verdadeiramente livre e ele nos dá essa liberdade verdadeira interior, né? Porque a exterior está submetida, né? Ao mal, né? O mundo já sob o maligno, né? Mas ele veio nos trazer essa liberdade interior, né? Então, a realização de Jesus, como o Martin falou de uma maneira, ele veio nos mostrar que é possível, na prática, né, realizar, fazer a vontade de Deus Pai, ser obediente a Ele até o fim e ser feliz, né? Ser bem-aventurado, né? Ser Aí bem-aventurado. a gente entende um pouquinho, né, gente, aquele martírio, o sofrimento dos primeiros cristãos, dos mártires de São Paulo, presos, sabendo que ia morrer, todo aquele sofrimento, a gente entende um pouquinho, né, dessa grandeza que era a fé desses cristãos, dessas pessoas, porque eles viam a luz, né? Como o Oswaldo está dizendo, eles estavam encarcerados literalmente, Externamente, não, e presos também literalmente, sim, sabendo que iam morrer, mas eles estavam felizes, porque eles tinham sim, visto a luz, porque eles sabiam da grandeza e da divindade de Jesus. Então dá para a gente entender um pouquinho aquele sofrimento, meu Deus, sim, aquele martírio, aquela tragédia dos primeiros cristãos morrendo no Coliseu, e mesmo presos como São Paulo, me lembra muito São Paulo, aquela dor, né? E São Pedro também, mas eles tinham aquela beleza, daquela luz divina dentro deles de Jesus, e né? a fé, né? A fé inabalável, né? E a São fé. Paulo, né? No finalzinho, indo para ser decapitado, né? Aqui no próximo, Combati o bom combate, né? nossa, Agora espero a coroa, né, da terminei a ressurreição, corrida, que é o quê? A guardei participação da a fé. natureza divina, né? Mas É a então, gente, participação. o que eu sinto é assim, com todas as nossas falhas, nossos erros, mas nós somos convidados para viver isso, né? Então, assim, hoje tem muitos cristãos sendo perseguidos e vivendo martírio, né? A gente vive em lugares que, graças a Deus, nós estamos podendo viver o nosso cristianismo, né? Ainda que assim seja muito perseguido, né? Porque muita coisa Sim, está. Mas o que eu sinto, assim, é tão estranho, porque ontem a gente teve aquele encontro com Deus, e aí, se vocês lerem lá o capítulo 8 de João, fala a revelação de Jesus como Deus, como luz, como a verdade e a liberdade. Então, assim, tudo que nós estamos falando, a gente leu ontem, né? E é isso, ele é a verdade, e se a gente está nele, aí a gente experimenta essa liberdade. Mas quão difícil é a gente caminhar e segui-lo no modelo que ele nos pede, né? E ter essa obediência. Porque o que eu sinto é isso, assim, a minha sede é grande, mas as minhas fraquezas são muitas. Então, quando? Quando e como que eu consigo? Só pela graça, entendeu? Que só pela graça. não está em mim tudo, está na graça mesmo. E está na minha adesão a essa graça, né, Vânia? Sim, sim, na minha abertura, né? No quanto o meu Exato, coração não está duro e fechado para que ele possa fazer isso. Né? exato. Ainda tenho muito, muito para. Todos nós temos, graças a Deus, né? Não vamos desistir, certo? Não, isso que é Havemos, importante. Deus há de concluir em nós a obra iniciada, É né? uma certa incongruência se você vê toda essa informação que está disponibilizada, tudo que Jesus ensinou, tudo que ele fez, todo o conhecimento que veio após isso, e se você chega no ponto que ainda estamos, com tanto sofrimento, com tanta miséria, com tanta incompreensão, com tanta situação que nós estamos aqui. Estou tentando ver qual o nível de. Aqui, ó, uma vez que a humanidade encontrava-se em estado de tão miserável e tão infeliz, qual seria esse nível comparado com os dias de hoje? Eu me
me considero um privilegiado, mas tem vários lugares, vários países que estão numa miséria, numa decadência grande. Você veja a África, você veja o Sudão, sim, você veja no Haiti, Venezuela, e aí vai. Então, mesmo o Irã, pelo que eu sei, a população vive numa pobreza miserável lá, entendeu? Pelo controle do Estado, entendeu? O Estado faz aquilo lá, Coreia do Norte, aí vai. É tão difícil hoje você, com todas essas informações disponíveis, tentar entender em que situação miserável devia estar as nações naquela época para a gente estar passando por esses momentos, entendeu? Israel é um exemplo grande que eles tiveram, sofreram na carne a situação de escravidão, de, de prejudicial para eles, de vida, de gerações e gerações, e tiveram a última com a Segunda Guerra e estão fazendo o que estão fazendo. Então, é uma certa incompreensão que só com fé. Não, só Deus para ele entender e disso tudo ele tirar o bem. É isso que você tem que saber. Disso sim, tudo ainda o bom vai sair. Então é Se Jesus veio para nos fazer Deus, que Deus estamos sendo na situação atual? não Entendeu? estamos sendo nada, Deus, né? Porque Na verdade, é nós ainda assim, não. né, Rogério? Deus, esse é o sentido da palavra, é que você possa ter parte com Ele na vida eterna. Isso, Entendeu? Não é exatamente, ser Deus aqui, é Deus lá. exatamente, Essa isso. parte divina. Você não é nada, Não, mas entendeu? para eu chegar lá, eu tenho que construir minha vida, meu caminho, começando por aqui. Mas então, mas e quantos santos você tem de exemplo que estava vivo aqui, com você não vivendo? Madre Teresa, aquele Carlo Acuti e outros que a gente vai falar, que eu falo, você viu? O Papa João Paulo II, entendeu? Então, assim, é isso. Você consegue, nesse meio dessa escuridão, nisso tudo que está acontecendo, esse caminho. Mas é pela graça e o teu querer. Sim. Verdade, Vânia. Não é pelo nosso mérito, né? Não é pelo nosso mérito, é só pela graça que a E gente você vai Não conseguir é vê, pela nossa tirar o bem, construção, né? e tirar o você bem vê de todo mais, esse mal. e você vê mais uma coisa. O Rogério tocou no assunto dos lugares que estão passando por grandes dificuldades. Mas normalmente nesses lugares, nos lugares de maior dificuldade, são onde nascem os santos, são onde nascem os grandes exemplos das pessoas que lutam. Em lugares de grande fartura, tá? Onde as coisas estão funcionando, é exatamente onde nasce o mornismo, sabe? Aquele negócio de que ninguém tá. É engraçado que Deus nos convida pelo amor a segui-lo, mas normalmente o homem só vai a Deus quando é pela dor. Eu não entendo é isso. Isso não é lógico, né, da gente. Que em vez da gente ser grato pelo que a gente tem, a gente vai atrás de Deus na hora que a gente está na dor, no sofrimento. Aí a gente fala, ah, Deus Sim. vem me socorrer. Mas na hora que está na fartura, por exemplo, como esse país que a gente vive aqui dentro, né? Você olha o quão distante começa a ficar da igreja e tudo mais. Acontece aqui. Você olha o Brasil, por exemplo. Brasil, na situação atual política, está começando a reverter de novo e está começando. É um dos países que está criando ou tendo o maior número de vocações de padre, começou a exportar padre para o mundo. Está fazendo o caminho. Por quê? Porque está sendo apertado. Porque está tendo Sim. justamente um governo que está começando a cutucar, a apertar e tudo mais, né? Quando você vê, a gente não tem as notícias, por exemplo, do que o Rogério falou da Venezuela e não sei o que mais, mas eu te garanto que quando a tampa de lá abrir, o que você vai enxergar de pessoas que foram fiéis e continuaram nos seus pequenos grupos de oração e tudo mais, tentando se manter vivos, né? E aí vão se revelar, você vai ver que é um lugar onde vai frutificar mais. E é interessante isso. Onde Que é a leitura dessa semana exatamente, foi uma Martin. leitura do jovem rico, né? O que eu preciso para ser perfeito, né? Vende tudo, doa aos pobres e me segue. Aí o jovem rico ficou Uhum. triste porque ele tinha grande fortuna. Essa é a mente normal do humano.
Ele, na hora que ele está sim, na fortuna, ele fala, não, eu me apego às minhas coisas aqui, né? E não, ok, eu vou conversar com Deus, mas aí Deus fica no pé de igualdade. A gente não entende que não. A fortuna que você tem aqui também é uma graça. Ele te deu. Se ele te deu, é para você ter uma missão com isso, é você entregar, sim. fazer mais. Significa que você tem que vender tudo que tem e dar aos pobres simplesmente. Você até poderia, se tivesse fé suficiente, você até poderia fazer isso. Mas eu, por exemplo, não tenho esse tamanho de fé. Mas eu não tento não ser avarento. Eu vejo o que está na minha mão e não me faz, não é nem não me faz falta, porque faz. Mas se alguém precisa perto de mim, eu tento fazer isso, tá? Eu tento doar meu tempo, eu tento fazer essas coisas. Por quê? Porque eu já entendo um pouquinho de que não adianta ficar tudo comigo aqui dentro. Mas isso eu sei que não é um pensamento muito comum. As pessoas normalmente tentam fazer exato. Primeiro me proteger, minha grande poupança, minha casa, minha família, todos educados. Depois eu saio ao trabalho da comunidade. Não, é tudo junto em paralelo, tá? É, Mas, é, Marte, desculpa, Oswaldo, o que eu sinto, Marte, é assim, em tudo, em todo lugar, não existe a perfeição, mas existe não, os bons. Então, assim, eu acho que aqui tem muita coisa ruim, mas tem muita gente fazendo muita coisa boa, entendeu? Assim, eu acho que a nível de ajudar, de doar, você olha as igrejas, assim, eu acho que existe muito isso. No Brasil, eu sinto que existe uma fé talvez mais forte, e pela própria vivência de você ver o pobre do teu lado, a gente tem uma outra, mas também está acontecendo mundos no Brasil que eu nunca nem sonhei que pudesse estar acontecendo, de escuridão, entendeu? Então, eu sinto assim, uma vez um padre falou isso, e eu acho que eu já te falei isso aqui, que enquanto tiver a bondade do ser humano, Deus está conosco, entendeu? Não, não importa, né? E eu acho isso, eu sinto assim que Deus, porque assim, na minha cabeça, nós vivemos em Deus, sabe? Então, nós estamos nele e ele controla tudo isso, apesar de que para a gente parecer tão escuro, tão caótico, tão difícil, entendeu? Eu tenho essa impressão. Eu acho que existem mundos que a gente não faz nem ideia que existe, sabe? Mas existe gente muito boa que também nós não sabemos que existe, né? Então, sei lá. sim. Só duas coisinhas, né? Uma, o que o Martin disse é perfeito. Lembrando que existe uma relação direta entre santidade e heroísmo, né? O santo, ele é um herói, ele é um herói da fé, né? Ele tem um ato heróico de dar a sua vida de alguma forma, seja material, seja física mesmo, né? Então, tanto é que o ato heróico é um ponto necessário para uma canonização, né? Então, tem que ter necessidade disso surgir um ato de heroicidade, né? Então, aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Por quê? Porque ela se torna mais evidente, né? Aí tem um segundo ponto que eu queria meditar com vocês. Será que uma situação de estabilidade econômica, financeira, tal, isto também não estaria recaindo, uma vez que a humanidade se encontra em um estado tão miserável e tão infeliz? Eu posso ter um estado de miséria e infelicidade numa sociedade estável, né? Sim, Então, quantos? isso não está tão ligado à materialidade das coisas, né? Essa miséria aqui que fala é muito maior, né? É a miséria de ser medíocre a ponto de ter uma vida medíocre como um animal, enquanto Deus está te chamando para ser divinizado nele, né? Essa miséria é uma mesquinhez, é uma mediocridade muito grande que Jesus veio abrir os olhos nosso, né, dos cegos, para que a gente enxergue, né,
mais do que simplesmente o nosso pequeno umbigo, né? Então, quando eu leio aqui, né? Não eram tais que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer de até nossa natureza humana para visitá-lo, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz. Eu não vejo só a parte material, não, entende? Eu não vejo só a parte nos países onde estão morrendo gente e tal. Um exemplo, a época de Roma, onde havia o martírio dos cristãos, não foi uma época miserável espiritualmente, né? Foi uma época de florescimento de santos e santos indo para o céu assim, né? Saindo das bocas do leão e indo para o céu, entende? Então, no aspecto espiritual, não houve uma miséria. Por quê? Porque houve uma adesão a Cristo, né? E o Então, oposto, a parte mais importante que eu vejo aqui é nós observarmos que Jesus veio ao mundo não para dividir os bens. Ah, Senhor, faz com que ele me divida os bens comigo, com o outro. Jesus diz: acaso eu vim para ser juiz entre vocês e dividir aí o dinheiro? Ó, divide mais que o seu irmão. Não, 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 não. Eu vim para algo muito maior, né? Eu vim para lhes dar a vida e a participação na vida divina, né? Então, a miséria que eu vejo aqui é a miséria do existencialismo, entende? Do existencialismo, do materialismo, assim, das minhas coisas, né? Do hedonismo, né? Viver para o meu prazer, para as minhas necessidades. Tá? Eu não sei se vocês concordam com a Tina. seu exemplo casa direitinho, por exemplo, com o exemplo de falar sobre os países nórdicos em cima, lá Escandinávia, lá Finlândia, onde são os maiores índices de suicídio e são as vidas mais tranquilas. O pessoal lá, justamente pelo abafamento da Estabilidade. fé, não, e lá foi abafada a fé. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, mas na Dinamarca, se não me engano, é Dinamarca e Suécia. Na Dinamarca, não existe católico, basicamente. Tá? Por quê? Porque o rei, lá atrás, falou assim, quem for católico é morto. Tá? E acabou com isso aí dentro. O que acontece? Você vai Sim. lá dentro, é um dos países com menos católicos. Um dos maiores índices de suicídio que existe. Por quê? Porque a esperança, a fé, que é o que nos move à frente, o que faz a gente atravessar por cima das cruzes e tudo mais, carregá-las e fazer, não existe. Tudo bem, a vida é suave lá, tá? O Estado, você, a economia, mantém você numa razão confortável. Mas Confortável, você sim. sabe que no final daquele conforto, quando você chegar aos seus. Vamos lá, a vida lá é longa, vive até 95 anos de idade. Ok. Quando você chegar a 96, que você for para a caixa a prego, acabou. Esse é o pensamento de quem não tem fé. O que acontece? A pessoa entra em parafuso, porque ela fala: por que eu estou aqui? Para que. Aí qualquer motivozinho de sofrimento, qualquer falta de alegria, não falo nem felicidade, hein? Falta de alegria é motivo suficiente para tirar a vida. Porque a pessoa fala: Sim. para que eu vou sofrer isso? E pumba, tira. E é isso que E se acontece. estiver sofrendo muito, eu acabo com a minha vida. Entra a eutanásia, é aquilo tudo que a gente sabe que esses países têm a Yeah, abertura para isso, né? yeah. Então, essa miséria é maior, né? A miséria espiritual é Do que muito financeiro. maior do que na África, que às vezes eles estão sendo degolados, cortados, mas morrendo por professar a sua fé, né? Isso. Vamos continuar na encarnação? Vamos continuando. Encarnação é Encarnação. bom. A Gostei disso. encarnação. Retomando a expressão de São João, e a palavra se fez carne, João 1,14. A igreja denomina encarnação o fato de o Filho de Deus ter assumido a natureza humana, para nela realizar nossa salvação. Em um hino advindo de São Paulo, a igreja canta o mistério da encarnação. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus.
Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despejou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. A epístola aos Hebreus fala do mesmo mistério. Por essa razão, ao entrar no mundo, Cristo declara: não quiseste vítima nem oferenda, mas formaste um corpo para mim. Não foram do teu agrado holocaustos, nem sacrifícios pelo pecado. Então eu disse: eis que eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. A fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo, é isso? Distintivo da fé cristã. Este é o critério para saber se uma inspiração vem de Deus. De Deus é todo espírito que professa Jesus Cristo, que veio na carne. Esta é a alegre convicção da Igreja, desde o seu começo, quando canta o grande mistério da piedade. Ele foi manifestado na carne. Essa frase que eu li meio assim, a fé, 463, a fé na encarnação verdadeira do Filho de Deus é o sinal distintivo da fé cristã. Distintivo, aquilo que distingue, né? Que define a fé cristã, né? Ele distingue. É o sinal que define. Não, e ele distingue. Ele é diferente. Diferente das outras fés. Diferenciado. Exato, né? Ele diferencia, né, das outras fés. Então, o dogma da encarnação, que é uma questão de fé, né, ele nos define como cristãos verdadeiros, né? Isso é um ponto passivo para se crer em Jesus Cristo, né? É um distintivo, é igual de xerife, né? E o que eu falei antes lá sobre o exemplo de Jesus vindo à Terra, quer dizer, ele se fazendo, é exatamente o 461. É exatamente o que está escrito aqui. Retomando a expressão de João, aí eu falava assim, encarnação, fato de Filho de Deus, ter assumido a natureza humana para nela realizar a nossa salvação. E ele não se faz, aqui falando, ele não se fez Deus, não, ele se fez homem para mostrar o exemplo. E é exatamente o que eu falei lá atrás. Não porque eu quis falar, mas porque eu falei. Yeah. Sim. Ele assumiu, né? Yeah. Ele assumiu. Sou o filho do homem, né? O filho do homem veio ao mundo, né? Então ele assumiu. Sou o filho do homem. E eu vim aqui não para ser Deus, mas para viver como homem e provar que como homem, isso. Como filho de homem, de mulher, nascido de mulher, exato, né? Então, e na realidade, quando ele fala isso, ele daí no 462 diz que ele veio para sofrer por obediência a Deus, por amor, né? Por amor, na sua liberdade, né? Exercer o livre-arbítrio, né? E aqui mesmo tem um ponto interessante. Encarando o sofrimento. Ele fala aqui dentro, eu não vim para vencer um sacrifício, um holocausto, né? Pelo pecado. Lembra que na época do Antigo Testamento, antes de Jesus, as pessoas ofereciam holocaustos pelo perdão dos pecados. E ele se sacrificou na cruz. Ele fala, eu não estou vindo aqui para ser isso, eu estou vindo aqui para mostrar a obediência, o amor, a fé a Deus, a submissão, a entrega total a Deus, né? Quer dizer, a nossa salvação não está em cima de oferendas que a gente queima num braseiro, e sim pela nossa entrega nossa a Deus, sim, a obediência a Deus. É o que ele fez. Nem na dor que nós sentimos. Exato. Nem na dor que nós sentimos, mas sim
quando essa dor está alinhada com a vontade do Pai. Porque, olha, ó, Exato. o holocausto e sacrifício pelo pecado não foram do teu agrado. Por isso eu digo: eis-me aqui para fazer a sua vontade. Né? Isso. Para fazer a sua vontade. Então, de nada, aquele 1 Coríntios 13, que é o hino do amor, né? Que fala que eu seria como sino, né? Mesmo que eu queimasse o meu corpo, né? Por Deus, mas se não tivesse amor, de nada valeria, Valeria. né? Nesse hino de amor, se eu perdoar, ou seja, o amor é a presença de Deus na realidade, é aquilo que a Vânia disse, eu sinto que Deus está presente em tudo, né? É. Mas ele se faz presente no amor, né? No amor. É aquilo que nós meditamos numa aula, né? A semelhança a Deus nossa, ela pode se fazer em dois elementos, que é na humildade e no amor, né? É. E aqui, Humildade e amor. Jesus não se prevaleceu da sua condição divina, né? Mas se humilhou, se tornou escravo, se fez escravo. Eu não sou escravo, Jesus me libertou, então eu já não sou. Não, por ele, né? Nós a nos gente vai. entregamos, se for da vontade do Pai, né? Ao serviço, a É. servir seja quem for, né? Pode ser o mais, mas se for da vontade de Deus, eu vou servir o mais perverso que seja, porque Jesus morreu por amor a todos, né? A todos, E bandidos e uma, bonzinhos. Né? uma coisa também que é importante: muitos cristãos olham para o sacrifício na cruz e enxergam que o perdão dos nossos pecados veio pela morte de Jesus, né? Lógico, veio pela morte de Jesus, né? Veio pela morte, né? Ressurreição. Mas o que ele nos chama na cruz é a seguir o exemplo dele. Não achar assim, eu estou perdoado porque ele já morreu por mim. Não, é seguir o exemplo dele. Se você é chamado a ir Exato. à cruz, vá, ok? Porque esse é o caminho que ele te mostrou, esse é o caminho seguro, esse é o caminho certo, é a vontade, o que você acabou de falar, a vontade de Deus. Então, a nossa salvação, ela aconteceu lá atrás, com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e ela acontece todo santo dia, na hora que você obedece à vontade do Pai. Você vai lá e se entrega e faz a vontade do Pai. Essa é a Sim. salvação. É aí. É o exemplo dele. Então, nós poderíamos dizer o contrário, né? Que não fazer a vontade de Deus é Afastar. um caminho ruim, né? É um Exato. caminho que não vai nos levar à salvação, né? Então, não fazer aquilo que Deus nos pede, não fazer a vontade de Deus, é ruim, né? Alguma coisa, Jair? Rogério, Vânia? Oswaldo, o catecismo faz duas afirmações nos parágrafos seguintes. Eu vou só fazer as duas porque nós vamos passar por ele. Né? A primeira afirmação que ele faz é que Jesus amou o ser humano com o coração humano, que é o que ele afirma no 472. Não vou ler, depois a gente vai passar por ele. Que quando Jesus aceita crescer ali junto com Maria e São José em estatura e graça, ele estava crescendo. E esse crescendo que Jesus, devido à condição com a qual ele veio, esse é uma maneira experimental. Isso é afirmação do catecismo, não é minha, não. Experimental. Então, o amor dele teve todas essas nuances, né? Nascer de Maria, nascer como ser humano, coração humano, 100% humano, experiência humana, para poder fazer valer a vinda dele como escravo, né?
sujeitar à morte. Então, a obediência de Jesus à vontade do Pai é que fez tudo isso se tornar real. Agora, eu queria juntar isso com aquilo que o Martin falou, das situações diversas que tem por aí. E realmente, hoje no Brasil nós estamos passando coisas que nunca passamos. Mas ainda existe aquela linha, né? Que é a linha individual, a linha pessoal. Mesmo que meu pai me deu aula de teologia durante 50 anos, mas a construção é minha. Eu que tenho que construir a minha fé, etc, etc. Então, há do verbo haver, na linha do tempo, a hora de cada um. Então, mesmo naquela situação lá que o Martin falou lá, do aperto surgem as grandes vocações, que é o quê? O chamado. O chamado. São Francisco de Assis era de família nobre, ele recebeu o chamado. Então, eu vejo assim a grandeza, que junto com o que a Vânia falou, do bem-estar também latente na nossa vida. O mal está latente e o bem também, que a Vânia falou. E tem uma outra passagem, outro parágrafo, que eu não vou ler agora, não sei qual deles é, que mesmo que o corpo sofra, ou seja, esteja abastecido, mas a alma grita. Então, numa situação favorável, está tudo bem e tal, eu vou conseguir? Não, porque a alma não vai ficar quieta, ela vai ficar irrequieta, ela vai ficar pulsando o chamado de Deus, né? E quando ele diz aqui no que nós estamos estudando, a encarnação, no 463, o grande mistério da piedade, ele foi manifestado na carne. Quer dizer, poderia ser de outras maneiras? Poderia, né? Jesus salvar todo mundo, mas olhe bem, presta atenção, este é o desígnio de Deus, já profetizado por Isaías e outros profetas. É o servo, é aquele que vai sofrer. Tá lá, o Isaías, a gente reza aí Sim. toda a Páscoa, né? Aquela leitura magnífica lá. Então, é assim. Então, nós, eu, você, vamos. Onde está o plug? Essa aproximação. À medida que a gente se aproxima de Jesus, vai se revelando esse monte de Sim. coisas que a gente não sabia. E aí você, como ser humano, cheio de defeito, eu cheio de pecado, cheio de defeito, eu consigo mais facilidade para entender e para converter, para entender e para mudar o que precisa ser mudado. Então, as grandes verdades, eu comecei a fazer passar por esses parágrafos aqui, de repente eu estava grifando todos, né? Calma, gente. Calma. Então, tudo aqui tem um sentido particular e profundo, né? Profundo, né? Queira Deus que nós consigamos absorver isso daqui. É uma coisa assim extraordinária. Da mesma maneira que já estamos enfrentando daí, mas estamos enfrentando estamos vendo, não enfrentando, estamos vendo o acontecimento, né? Até eu contei para os Sim. Oswaldinho na vigília. Eu estou com cinco crismando adulto para esse ano aqui, né? O cinco comprou o SIC já. Então, tá tendo uma evolução, tá tendo um derramamento aí bom aí, né? Sim. Amém. Vamos Rogério, quer continuar? ler? Vânia, alguém quer continuar? Rogério, lê para a gente, Rogério. Pode ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O acontecimento único e totalmente singular da encarnação do Filho de Deus não significa que Jesus Cristo seja, em parte, Deus
em parte homem, nem que ele seja o resultado da mescla confusa entre o divino e o humano. Ele se fez verdadeiramente homem, permanecendo verdadeiro Deus. Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A Igreja teve de defender e clarificar essa verdade de fé no decurso dos primeiros séculos, diante das heresias que se falsificavam. As primeiras heresias negaram a humanidade verdadeira de Cristo, mais do que sua divindade, docetismo gnóstico. Desde os em tempos apostólicos, a fé cristã insistiu na verdadeira encarnação do Filho de Deus, que veio na carne. No século III, porém, a Igreja teve de afirmar contra Paulo de Samósata, em um concílio reunido em Antioquia, que Jesus Cristo é Filho de Deus por natureza e não por adoção. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia, em 325, confessou em seu credo que o Filho de Deus é gerado, não criado, consubstancial, homônsios ao Pai, e condenou Ário, o qual afirmava que o Filho de Deus veio do nada e que ele seria de uma substância diferente da do Pai. A heresia nestoriana via em Cristo uma pessoa humana unida à pessoa divina do Filho de Deus. Diante desta heresia, São Cirilo de Alexandria e o Terceiro Concílio Ecumênico, reunido em Éfeso, em 431, confessaram que o Verbo, unindo a si, em sua pessoa, uma carne animada por uma alma racional, tornou-se homem. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e a fez sua desde sua concepção. Por isso, o Concílio de Éfeso proclamou em 431 que Maria tornou-se verdadeira mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado, dotado de uma alma racional, unido ao qual, na sua pessoa, se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Continua? Os, Sim. os monofisistas afirmavam que a natureza humana tinha cessado de existir como tal em Cristo, ao ser assumida por sua pessoa divina de Filho de Deus. Confrontado com esta heresia, em 451, o Quarto Concílio Ecumênico em Calcedônia confessou: na linha dos Santos Padres, ensinamos unanimemente a confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo perfeito em divindade e perfeito em humanidade, o mesmo verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, composto de uma alma racional e de um corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, consubstancial a nós, segundo a humanidade, semelhante a nós em tudo, com a exceção do pecado. Gerado do Pai antes de todos os séculos, segundo a divindade, e nesses últimos dias, para nós e para nossa salvação, nascido da Virgem Maria, Mãe de Deus, segundo a humanidade. Um só e mesmo Cristo, Senhor, Filho único, que devemos reconhecer em duas naturezas,
sem confusão, sem mudanças, sem divisão, sem separação. A diferença das naturezas não é, de modo algum, suprimida por sua união, mas antes as propriedades de cada uma são salvaguardadas e reunidas em uma só pessoa e em uma só substância. Então, ó, observe, esse é um problema, esse mistério, ele vem sendo discutido em todos esses séculos, né? Na realidade, quando nós observamos aí, esses anos todos, né, houve um conflito muito grande, né? Heresias e tal. Por quê? Porque é difícil para nós entendermos, mas aquilo que foi revelado é que Jesus é 100% Deus e 100% homem. A nossa fé é essa, né? Existe uma só, um só ser, né? O que eles chamam de hipostase, né? Mas mesmo depois do Concílio da Calcedônia, essas dúvidas continuam, e continuam até hoje, né? E continua no protestantismo, no adventismo, nos testemunhas de Jeová, no espiritismo, né? Existe essa confusão, ela continua, mas pela nossa fé não existe mais confusão, né? Nós cremos na fé da igreja. E é bem claro, a Deus única diferença na formação humana de Jesus é Cristo em no relação a pecado. nós é o pecado. É o Isso é bem pecado. claro e notório, entendeu? Sim, sim. E na concepção divina, ele é 100% Deus. Sim, mas ele não se prevaleceu em nenhum momento da sua condição divina, ou seja, mesmo sendo Deus, né? Ele não se prevaleceu, ele viveu como homem, ele se, Por como obediência nós, ao Pai. em Por obediência ao obediência ao Pai. Pai. Isso é o que nós lemos no 461. Ele, mesmo Exatamente. sendo Deus, ele assumindo a natureza humana para realizar nela a nossa salvação, né? Uhum. É muito claro, mas é um dogma de fé, é pela fé. Nós cremos nisso porque nós cremos na igreja, né? Porque nós cremos na revelação que o Espírito Santo fez e Jesus fez para a igreja, para o magistério e para a tradição apostólica, né? E tudo que foi passado dos apóstolos, pelos apóstolos. Exato, os Pela primeiros tradição séculos, apostólica. toda a sucessão apostólica, né? Os primeiros Todas séculos. essas conversas, ó, teve 3 sínodos aqui, ó, né? É, Então, 3 teve concílios. lá o sínodo de Éfeso, depois o sínodo De Nicéia, da Nicéia, Ecumênica, isso, e depois da Calcedônia. ou da Então, Calcedônia. eles estavam discutindo e pedindo a graça de Deus, e Deus veio e esclareceu, ó, é assim, pronto, acabou. Mas, ó, 468, isso continua, vamos lá. Depois do concílio da Calcedônia, alguns fizeram da natureza humana de Cristo uma espécie de sujeito pessoal. Contra eles, em 553, em Constantinopla, o Quinto Concílio Ecumênico confessou a propósito de Cristo: não há senão uma única hipóstase ou pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo, um da Trindade. Na humanidade de Cristo, portanto, tudo deve ser atribuído à sua pessoa divina como ao seu sujeito próprio. Não somente os milagres, mas também os sofrimentos e até a morte. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo, é verdadeiro Deus, Senhor da Igreja, Senhor da glória e um da Santíssima Trindade. Então, olha só, continuou. Teve mais um concílio aqui, né? Para dizer, olha, não era. Não,
Jesus não era, às vezes era Deus e às vezes era homem, não, é a hipóstase, ele era uma pessoa, né? E é uma pessoa que ficava, que sofreu na cruz, é uma pessoa que estava com os discípulos andando, é uma pessoa que nasceu, é sempre a mesma pessoa, é a hipóstase, não é duas, às vezes uma agia, não, na hora do milagre era Deus, era a parte divina de Jesus, não era, não era, era a parte de Jesus, era o todo, né? Mas como ele não se prevaleceu da sua condição divina, era o Filho do Homem que realizava tudo aquilo, né? Por isso que Jesus pôde dizer: farei os milagres que eu fiz e ainda maiores, se credes em mim, né? Por quê? Porque isso não era algo que ele estava realizando porque ele era Deus. Não. Ele estava realizando aquilo para manifestar o reino de Deus, né? Para a glória do reino de Deus, para que aquilo fosse. Então, toda vez que um de nós fizer a mesma coisa, esses milagres poderão acontecer, né? Então, essa diferenciação do Jesus Deus e Jesus homem não existe, né? Não existe. É a hipóstase, né? Ela é uma coisa só, né? Jesus é Deus e homem, 100% Deus e 100% homem. Não é metade Deus e metade homem, né? Aí seria uma divisão. Não, não é isso. O 469 vai ajudar aí, Oswaldo. Eu ia falar, continua, Rogério, 469. Vamos lá. Desculpa de me antecipar aqui. A igreja confessa assim que Jesus é inseparavelmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiramente o Filho de Deus que se fez homem, nosso irmão, e isto sem deixar de ser Deus, nosso Senhor. Maravilha. Ele permaneceu o que era, assumiu o que não era. Que Canta a legal, hein? liturgia romana. A liturgia de São João Crisóstomo proclama e canta: Ó Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignastes por nossa salvação encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Vós que sem mudança vos tornastes homem e fostes crucificado, ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagastes a morte. Sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e o Espírito Santo, salvai-nos. Amém. Olha que legal a clareza, né? Jesus, ele sempre foi Deus? Sim. Ele sempre foi homem? Não, Não. não. Né? Porque, é, ele permaneceu o que era e assumiu o que não O que não era, era, né? Uhum. né? Isso é muito esclarecedor e elucida Eficaz. muito para a gente a realidade, né? Ele se torna homem na Virgem Maria, né? Na Quando Virgem Maria, né? Que legal, né? Oswaldo, deixa eu só fazer um- um- uma pontuação. É, o próprio Jesus fala isso no Evangelho. Quando ele diz, quando vai chegando a hora da cruz, ele fala: eu vou pedir ao Pai para me livrar desta hora, pois é para isso que eu vim. Isso define tudo para nós, tudo, entendeu? Sim. A maneira que ele nasceu, a maneira que ele fez, o Evangelho, a fundação da igreja, a unção dos apóstolos, essa é a grandeza que nós temos. Essa é a grandeza, né? Reconhecer aquilo, primeiro que nós lemos, primeiro, que é a finalidade da vida, né?
juntar-nos na natureza divina. Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para se juntar depois na glória de Deus. É fantástico, É muito legal, né? Gênesis fantástico. foi o início, mas não foi, não era o fim, né? Não É, era o fim último. O fim último ainda vai acontecer com a consumação dos tempos, né? Que legal, né? Vamos continuar. Martin, vamos, quer ler um pouco para a gente? Ainda dá tempo, né, gente? dá tempo, dá Ah, Vamos tempo. seguir mais 15 minutos. Sim, Vânia, então, pode falar. a gente precisa parar às 3 horas, assim, mas aí se vocês forem continuar, nós temos de servir na igreja. Então, vamos fazer o Tá. comentário. Você não acha melhor Então a gente... Vamos, fazer o comentário. Então, isso eu acho que é importante a participação de você, Vânia, e do Rogério também, junto conosco. Ó, então nós paramos vamos continuar no próximo encontro no 470. Ok, gente? 470. 470, nós continuamos o 470. O que nós vimos hoje foi muito rico, né? É maravilhoso. Para mim, assim, o início é o que nós temos, o Rogério está falando, é o que nós temos visto, entendeu? Que assim, Deus se fez carne pelo amor a nós, né? Ele se tornou homem para que nós pudéssemos ser divino, né? E ao mesmo tempo ele nos mostra o caminho para poder segui-lo e estar com ele. Então, para mim, é o 458, 59 e 60, assim, porque disso aqui ele está explicando em detalhe tudo isso, né? Então, para mim foi maravilhoso isso aqui. Muito rico. Rogério, o que você achou, Rogério? Não, para mim, primeiro, é extremamente esclarecedor, ele enfatiza a divindade e a humanidade de Jesus, e foi definido a vinda dele dentro do tempo de Deus, tá? Não poderia ter sido antes, talvez não poderia ter sido depois, foi a vinda dele aqui foi, de uma certa forma, eu concordo com o Martin na hora que Jesus sabia o que ia acontecer com ele dentro da passagem da vida dele, mas eu acredito que ele foi poupado de saber o sentimento daquilo que ia acontecer com ele, para que ele pudesse vivenciar o conceito humano do, vamos dizer, do sofrimento, das coisas que ele passou, entendeu? Ele sabia, tenho certeza que ele sabia que ele ia morrer crucificado. O sentimento que ele ia ter, a dor, aquilo que veria, eu acho que ele foi poupado por Deus para que ele pudesse viver a forma humana disso daí. Sim. Foi, Ele Dá dessa precisava passagem. experimentar, né, Rogério? Exatamente, entendeu? ele foi poupado até o ponto que aconteceu, né? Porque depois Assim, não teve. Sim, ele sim. passou, né? Eu não acho que ele foi poupado. Eu acho que ele Não é. Eu acho que o plano de Deus foi se revelando a ele porque ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, então ele se recolhia, ele fazia orações, ele entendeu? Então assim, eu acho que em tudo nele ele foi sendo assim construído, revelado, mas ao mesmo tempo ele sabia. Tanto é que quando chegou a hora, né, ele afasta de mim esse cálice, mas se for da Seja tua feita a sua vontade, eu vontade. continuo. E Né? ele Sim. sua Então, sangue no. A gente não pode esquecer que ele suou sangue no Monte das Oliveiras justamente antes. É a hora em que também entenda a mesma coisa que vocês estão dizendo. É a hora que aí todo o mistério foi revelado a ele. É ali a hora que ele sabe toda a dor, todo o martírio que ele vai passar na frente. Por isso o lado humano dele fez ele suar sangue. Sim, sim, sim. Tá? Muito. E outra, Deus não sofre, não é que nem nós, né? Não sofre por antecipação, né?
Então Deus não fica sofrendo por antecipação, Deus sofre quando é necessário, quando não é necessário, né? E ele nos ensinou muito isso, né? Não ficais preocupados com os dias do amanhã, tal, tal, tal. Imagina, se Jesus que nos ensinava isso, será que ele ia sofrer por antecipação? Não, né? Mas quando chegou a hora, aí ele passou pela experiência da dor profunda, né? Da dor profunda, que muitos explicam que a dor do Getsemane, né, do jardim das aflições, provavelmente foi maior que a dor da cruz, porque há uma condição biológica do homem, né, que ele só começa a suar sangue, né, os vasos da pele, eles começam realmente a estourar e a vazar sangue superficialmente e começa a surgir gotículas de sangue na pele quando o homem está numa situação de sofrimento extremo. Então, existem situações de experiências fisiológicas humanas de sofrimento, de dor extrema, aonde a pessoa de tanta dor e de tanta retração começa a estourar os vasinhos da pele e sua sangue. Isso é um fenômeno de dor extrema. Então, aí nesse momento, sim, Jesus sofreu, né, Mas então, todas as dores. imagine nessa hora o quanto a escuridão foi As trevas o envolveram, né? por causa de os nossos pecados, né? Então, assim, eu Sim, imagino, você está falando, então eu imagino assim, nessa hora, o quanto que ele vive, porque foi por todos os nossos pecados, né? O do sim, passado, sim, o do presente e o do futuro. Então, sim. E alguns místicos dizem que nesse momento, né, que foi revelado a Jesus todos os pecados dos homens, inclusive aqueles que não iriam se beneficiar com o seu sacrifício, né? Como se fosse uma perda. Ah lá, você está perdendo tempo, né? Com isso, ou seja, o sofrimento da agonia de Jesus não foi por causa de si mesmo, não foi por si mesmo, foi pela dor de toda a humanidade, né? Aqueles que não seriam salvos, aqueles que se perderiam mesmo com tudo sendo realizado. Essa já é a minha participação. Marisa e Jair. Aí eu fico com. Nossa, vocês já falaram tanto um resumo aí tão importante e tão completo, mas eu fico mesmo com esse plano perfeito de Deus, desde o princípio, desde a criação, como acho que foi o Jair que falou de Gênesis, desde lá de Gênesis, da criação, Deus já enxergava a vinda de Jesus Cristo, o Filho dele, o Verbo se fazendo carne, para nos redimir daquele pecado original de Adão e Eva, do que ia acontecer no paraíso. E Deus, na sua grandeza e perfeição, já tinha preparado todo esse plano. Quando a gente volta e revê isso e pensa nisso lá no começo da criação, é uma coisa linda. E o que me chamou muito a atenção também, a humildade de Jesus, né? Aqui se fala da humildade. Ele sendo Deus, como você falou, Oswaldo, em várias ocasiões hoje na aula, ele não se fez, ele não usou e usufruiu dessa divindade dele Sim, para escapar de diversas dificuldades, de diversos perigos. Ele estava ali 100% humano, né? Com exceção no pecado, 100% homem. Então, é uma coisa linda a humildade de Jesus sendo Deus, o Filho de Deus. No, não é rebaixar ou igualar, mas viver aqui esse tempo dele tão curto no meio de nós, no meio, né, naquela época dele difícil, e convertendo judeus, convertendo pagãos,
gentios de todas as nacionalidades. Então, ele não veio só para os judeus, ele não veio só para o povo judeu, ele se fez carne e se fez homem para a salvação de toda a humanidade. Então, é uma coisa linda. Isso que a gente leu, mas é tão óbvio para nós católicos, atuantes, praticantes, é tão óbvio, a gente sabe que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas é a terceira, é a primeira, ele está na Trindade. Não, mas é tão profundo isso que a gente leu hoje, que a gente acha, não, eu já aprendi isso na catequese, eu já aprendi quando fez primeira comunhão. É muito profundo quando a gente mergulha no catecismo. Então é isso, muito obrigada. Quero só acrescentar, Marisa, que ele continua bem, porque ele é Deus e se faz lá presente no pedacinho de pão para estar com você. Então, ele continua nessa humildade, porque assim, isso para mim é como que Jesus, Deus, ele para permanecer conosco, ele fica sozinho em um monte de sacrários, né? Sim. E se faz presente num pedacinho de pão, entendeu? Agora, eu ouvi uma vez, Vânia, alguém dizendo assim, para Deus não é mais humilde estar no pão do que estar no homem. Sim. É a mesma humildade, né? Porque, de qualquer jeito, as duas situações é um rebaixamento de Deus para a sua criatura, né? Então, a humildade de Deus é a essência, né? Deus Não, é humilde. o mais que me dói, assim, é católicos não acreditar na presença Não dele acredito na presença real de Cristo na na Eucaristia. Eucarística, né? Então, isso que é muito triste, porque ele escolheu isso para estar conosco, para alimentar a nossa alma, para nos dar essa graça de caminhar com ele, né? Mas Agonia de Jesus no horto. Agonia de Jesus no horto. Muitos não crerão, né? Ou viverão como se cresce, mas não creem, né? Jair. Vamos lá. Por que que o Verbo se fez carne? O Verbo se fez carne para salvar. O Verbo se fez carne para que conhecêssemos o amor de Deus. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. E o Verbo se fez carne para nos tornar participante da natureza divina. Amém. Só isso. Só. Né? Oh, meu Deus, maravilhoso. Viu? Ai, ai, ai. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Sua bondade, pelo vosso amor, por se dignar a vir a cada um de nós, Senhor, nos alimentar, nos nutrir, Senhor, e nos ensinar com a Tua palavra. Porque nem só de pão nós vivemos, mas vivemos da Tua palavra, Senhor, que sai da Tua boca, que sai da boca da Tua igreja, que sai da boca dos Teus amados, Senhor. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos, Senhor, e agradecemos. Damos graças a Ti, Senhor, pela Tua igreja, santa, católica, apostólica, romana, Senhor. Obrigado por nos fazer este chamado para fazermos parte deste corpo que um dia, Senhor, estará reunido contigo na eternidade, pela vossa graça e pela vossa misericórdia, Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Um abraço, gente. Bom dia aí. Roseli, um beijo para você que chegou agora. Roseli! Próxima vez, sabe, vai dar certo. Tchau. Amém. Amém. Tchau, gente. Tchau. Uma boa Tchau, uma gente. linda e santa missa a todos. Tchau. Amém. Tchau.